precisamente nesta pista onde nasceu a campeã olímpica e mundial dos 800 metros. Maria de Lourdes Metola foi formada por Stélio Craveirinha, filho do já falecido poeta José Craveirinha. De lá para cá, ainda não se encontrou a substituta da Menina de Ouro. Atletismo, futebol, basquetebol e voleibol são as 4 modalidades consideradas pelo governo como sendo prioritárias no contexto do investimento no desporto nacional. Mas nos últimos anos, os resultados não têm surgido a nível das competições internacionais nas referidas modalidades. O que estará a acontecer? Como resposta, os desportistas apontam a formação como sendo o principal motivo da decadência em termos de resultados desportivos. No futebol, modalidade que recebe maior financiamento do governo, os Mambas não têm conseguido a qualificação para as fases finais dos Campeonatos Africanos das Nações. A última vez que a Seleção Nacional de Futebol participou da fase final do CAN foi em 2010, em Angola. De lá para cá, os Mambas não conseguiram a ambicionada qualificação ao CAN. E para inverter o cenário, a Federação Moçambicana de Futebol contratou Abel Xavier, na perspectiva de rejuvenescer a seleção e conseguir o apuramento às próximas edições do CAN. Dário Monteiro foi descoberto no torneio Bebeca e é fruto do destacado trabalho de formação que se desenvolvia no Grupo Desportivo Maputo. Saiu do Clube Alvinegro para representar equipas em Portugal, nos Emirados Árabes Unidos e na África do Sul. Foi com trabalho aqui no desportivo, com o acreditar das pessoas também, porque ninguém faz tudo sozinho. Atualmente, Dário Monteiro olha com alguma tristeza a decadência que se vive no processo de formação de jogadores no desportivo. Porque se continuarmos a descurar a formação do atleta, vamos ter dificuldades em ter um futuro jogador próximo do ideal necessário para conseguir as tais almejadas qualificações. Com a venda do campo do desportivo, o técnico de formação do Clube Alvinegro, Carlton Banz, recorre ao circuito de manutenção física António Repinga para treinar. Não só no desportivo, como em alguns clubes, ou a maior parte dos clubes, ou 90% dos clubes, não há um orçamento para a formação. As coisas, eles vão tirando algum dinheiro daqui e dali para vir para a formação. Isso torna-se muito complicado. E, entretanto, nós todos os dias estamos a dizer, vamos fazer formação. Gonçalves Fumo, descoberto também no torneio Infanto-Juvenil Bebeca, jogou no Machaquena e posteriormente foi transferido para o Sporting de Lisboa. Eu vejo uma diferença porque antes eu conseguia ter a vontade de treinar seja onde for, mas ia lá e tinha as condições que tinham. Preocupado com as fragilidades no processo de formação de futebolistas nos clubes nacionais, o ex-jogador do Sporting criou a academia com o seu nome para treinar crianças talentosas. Preciso que deem a esses miúdos o que tem que se dar a um atleta para que eles sejam bem formados, que eles tenham motivação. É preciso que arranje-se um lanche, é preciso que se tenha o acompanhamento a nível escolar. Gonçalves não tem dúvida de que daqui a 6 anos vai colher frutos do trabalho de formação que tem desenvolvido. Eu acredito que os meus jogadores futuramente vão poder jogar na Europa sem problemas, porque eu sei qual é a deficiência que um jogador moçambicano acima de tudo tem quando vai à Europa, para não voltar. Euroflim da Graça, treinador de futebol responsável pelo gabinete técnico na Associação Académica de Maputo, não esconde a sua indignação quando se fala da formação. Já aparecem muitos ex-jogadores, já aparecem muitos clubes a dizerem que fazem formação, mas que não é formação porque são miúdos. Mesmo com as fragilidades, o clube universitário
vai formando futebolistas seguindo a estratégia de trabalho rigoroso com as crianças sem pensar em resultados imediatos. A nossa formação é muito deficiente, portanto aparecem academias, um ano, depois desaparecem. Aparecem clubes, a gente só fazer formação, os treinadores quando voltam com as suas equipes chegam e dizem, perdemos, vocês são os nabos. Carlos Paruque tem 13 anos de idade e é filho do jogador de futebol Danito Paruque. Treina nas primeiras horas do dia, regressa de chapa para a sua residência, localizada no bairro do Marquezine, onde toma o seu pequeno almoço e depois segue a caminhada para a escola. Assim é a sua rotina, vivida com o sonho de se tornar uma estrela de futebol no futuro. Qual é o jogador que tu querias ser como? Poggi. É aquilo que ele quer, é aquilo que eu tenho que acompanhar a ele dia a dia, sem descolar a escola. Chafi Sidat foi empresário de muitos futebolistas moçambicanos que se transferiram de diferentes clubes para o estrangeiro. Chafi fala dos benefícios da formação dos jogadores. Quando o atleta sai, por exemplo, do Benfica por exemplo, com 21 anos, já sai do Benfica para o Real Madrid, por exemplo, a FIFA volta a reter um valor para o clube que o formou. Do outro lado, o objetivo do governo é investir na formação de desportistas de referência em todas as modalidades, para que a crise não continue a afetar o desporto moçambicano. E enquanto esperamos pelo investimento, resta-nos apenas recordar as grandes vitórias conseguidas internacionalmente pelo país. Os valores que nós alocamos são para a componente da formação, para que daqui a 10, 15, 20 anos nós tenhamos atletas que sejam produto de um processo estruturado e organizado de formação. Para minimizar a crise de resultados que afeta o desporto moçambicano, o ministro da Juventude e Desporto, Alberto Nkutumula, aponta a formação como o principal setor a investir no desporto nos próximos tempos.